convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste discurso que Jesus tem feito ao longo desta semana, temos escutado o Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos agora entrando num momento onde Jesus está falando, claro, para os judeus, mas fala também para nós. Mas vamos entrando num momento onde os judeus, pela sua limitação, pela sua dificuldade na compreensão das coisas do alto, começam já a perceber algo estranho para eles. Jesus começa a tentar explicar o mistério da Eucaristia. E eles dificilmente compreenderiam, porque, como sabemos, os judeus têm dificuldade no modo de compreender as coisas, no modo de abstrair as coisas, de ir mais além do que aquilo que vemos. Para um judeu entender algo, ele precisa ter aquele algo diante de si, e assim ele o entende. Mas ultrapassar o sentido, o significado, já é algo bem limitado para a cultura judaica. Mas não é só isso que está em jogo aqui no Evangelho que ouvimos hoje. Nosso Senhor primeiro diz à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Aqui há um detalhe muito importante para a vida de hoje, para o nosso tempo. Talvez não existisse isso na época dos judeus, mas a atração, ela só pode ser exercida na vida daquele que de fato está ali. O contrário da atração, a distração, é algo que muitas vezes tem tomado a nossa vida. Quantas vezes, mesmo diante de Deus, estamos distraídos? Quantas vezes, mesmo diante da Eucaristia, mesmo na participação da Santa Missa, nos distraímos? Qualquer coisa que acontece, ou que pensamos, ou que lembramos, qualquer coisa que nos assalta a memória, nós certamente nos perdemos diante de Deus. E é perigoso porque nosso Senhor está dizendo: ninguém vai chegar até Ele, ninguém se aproxima dEle, que é o pão da vida, que é o pão vivo descido do céu, a Eucaristia, se o Pai não o atrai. Então a primeira coisa que precisamos pensar na nossa vida é o que tem nos distraído das coisas de Deus. O que tem sido a nossa distração, o que tem nos feito perder o foco das coisas de Deus. Porque se não somos atraídos pelo Pai, não podemos alcançar a graça que existe na Eucaristia. Não poderemos nós alcançar aquilo que Deus quer de nós. Como Ele mesmo disse: aquele que o Pai o atrai, eu o ressuscitarei no último dia.
Nosso Senhor começa a dizer da força da Eucaristia, da força desse pão vivo que desceu do céu, que não é mais o maná. Jesus explica isso para os judeus, porque se ele fala que é um pão, apenas o pão descido do céu, eles poderiam entender como um maná, um novo maná. Mas Jesus disse: não, os vossos pais comeram o maná, mas morreram. O pão, o alimento que eu vos falo, quem dele comer nunca morrerá. Nosso Senhor agora nos mostra o valor e a dignidade, a grandeza da vida eterna. Será que de fato estamos dispostos? Será que este é o nosso verdadeiro objetivo? Ou será que nós temos outros planos? Queremos alcançar a vida eterna e fazemos por onde? E lutamos com todas as armas e tentamos nos desvencilhar daquilo que vai nos tirando deste caminho da vida eterna. É assim que vivemos a nossa vida? Ou será que a vida eterna é apenas um brinde que eu quero receber no final, caso dê tudo certo? Como nós encaramos a nossa salvação, a vida eterna? E claro, o contrário da vida eterna, a morte eterna. Não é pelo medo que nós deveríamos buscar o céu, não é pelo medo do inferno, não é pelo medo de sermos condenados que devemos buscar o céu, mas devemos buscar o céu, porque isso é a vontade de Deus para nós, que tenhamos a vida eterna, que possuamos a vida eterna. Mas para isso é preciso crer na Eucaristia, crer que Jesus é o pão vivo descido do céu, e que de fato é o alimento da nossa alma, e por isso, com a alma alimentada por Deus, seremos saciados, não nessa vida, mas saciados para a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente, é a promessa que nosso Senhor nos diz. Por isso o que nos resta perguntar-nos é de fato, se temos nos alimentado da Eucaristia. Qual é o valor, qual é a importância que nós temos dado à Eucaristia? Se às vezes custa muito participar da Santa Missa, se às vezes colocamos outras coisas no lugar da Santa Missa, e coisas boas, não estou aqui dizendo de nada de errado, às vezes o trabalho, às vezes um compromisso, se às vezes ainda vivemos assim, é porque não entendemos o que nosso Senhor quer explicar hoje a cada um de nós, de que este pão vivo, que não está morto, mas é um pão que está vivo, que gera a vida em nós, precisa de fato nos atrair. Se não é Deus quem nos atrai, o mundo cumprirá o seu papel. Peçamos que Deus nos ajude para que de fato os nossos olhos estejam voltados para a Santa Eucaristia. Hoje na igreja, quinta-feira, é um dia de fato dedicado à Santíssima Eucaristia. Que possamos nós também, ao longo deste dia, em outros momentos, não só nos lembrar, mas se possível for, nos colocar diante de Deus na Eucaristia, pedindo que este pão, este alimento, de fato gere em nós a vida e a força que precisamos para alcançar o reino dos céus.